Boa tarde, sétimo ano, tudo bom? Hoje nós trabalharemos o capítulo 5, fotoreportagem. Eu espero que estejam todos bem, todos tranquilos. Vamos continuar nessa plataforma, seguindo esse modelo que a gente está usando já, videoaula, resumo. Eu peço que vocês abram na página, só um minuto, que eu estou mexendo aqui, na página 369. Hoje nós falaremos de fotoreportagem 1. Bom, o, eu, o que eu vou fazer com vocês? Eu preciso que vocês deem uma olhada nas imagens da página 370 e 371 sobre o quarto de Arler, de Van Gogh. Por quê? Porque no registro. E a fotoreportagem é justamente isso, um registro. A fotoreportagem é um subgênero textual do jornalismo. Então, qual é a ideia do jornal? O que um jornal faz? Ele registra um fato. O jornal é uma... O jornal é um texto narrativo, ou seja, ele vai contar uma história, vai passar um fato, assim como a fotoreportagem, porque ela é um subgênero do jornal. Então, a gente tem essa questão. Eu tenho uma fotoreportagem, que é um subgênero jornalístico, e traz essa questão de também registrar fatos cotidianos. É importante que vocês entendam isso, porque muitas vezes, de acordo com a perspectiva do artista, do fotógrafo que faz a fotoreportagem, que faz a montagem das fotos, ele vai criar uma história, vai criar uma narrativa. Por que a gente está usando essa obra de arte de Van Gogh, quadros de Van Gogh? Porque são 3 versões, cada uma foi pintada, as 3 sendo pintadas ao longo de um ano, se não me engano. Então, vamos lá. A gente já definiu que é fotoreportagem, é um gênero textual jornalístico que registra os fatos através das imagens, tá? Ela pode ser um texto híbrido, um texto misto, com linguagem mista, tendo imagem e texto, mas a ideia básica do fotojornalismo, do fotoreportagem, é ter imagens, tá? Então vamos lá. Os exemplos que eu peguei são o do quarto de Arler. Essa é a primeira versão, tá? Olhem bem, registrem bem. Se quiser pausar para dar uma olhada com calma, pausa. Essa já é a segunda versão. Acho que, se eu não me engano, passaram 6 meses. Também, se quiser vir com mais calma, para e veja. E essa é a última versão, depois de um ano. Essa versão foi feita para a mãe do Van Gogh diretamente, tá? Ele é o registro. Isso, como é um quadro, ele vai muito da subjetividade do autor, do pintor nesse caso. Então, em um momento ele vai registrar uma coisa, em um momento ele vai registrar outra, mas é uma natureza morta, é uma paisagem estática, como vocês podem ver, modificando muito pouca coisa, tá? O quadro no fundo, os retratos, e aqui é que vai. Isso é um ponto importante. Como foi para a mãe dele esse último? Aqui em cima nós vemos 2 quadros. Esse aqui é ele, e esse aqui provavelmente deve ser a mãe dele. Por isso que ele teve um capricho mais. Outra coisa interessante de saber é que Van Gogh era solteiro quando pintou esse quadro. Só que a gente vê muito de dualidade. Por exemplo, aqui tem 2 quadros na parede. Temos 2 cadeiras, 2 travesseiros, mais 2 quadros aqui na parede, 2 jarras d'água. Porque isso pode mostrar essa questão do autor lutando contra alguma coisa, ou mostrando como ele era. Tinha duas versões de Van Gogh. Uma questão assim, isso é muito nossa interpretação, fica muito subjetivo a nós e ao autor, mas é uma interpretação, tá? Então, por que eu posso encaixar esse quadro em fotoreportagem? Porque é um registro do quarto com o passar dos anos, com o passar do ano, que foi feito em um ano, tá? Por isso que eu posso chamar forçosamente de fotoreportagem, tá bom? Os 3 quadros de novo e vamos a... Eu sempre vou bater nessa tecla aqui, tá? Gênero textual. Gênero textual é
características básicas que todos os textos de um determinado gênero têm. Por exemplo, o gênero jornalístico, todos eles são narrativos e contam fatos do cotidiano, sendo eles muito relevantes ou quase não nada relevantes. O jornalismo procura fazer um registro de forma imparcial da nossa vida, do nosso cotidiano. Quando eu digo nosso, da nossa sociedade, tá bom? E o fotoreportagem entra nesse gênero, porque assim como uma reportagem, ela é uma fotoreportagem. Reportagem é uma pesquisa em cima de um fato cotidiano. A gente vai ver isso depois. Tá, mas quais são os elementos da fotoreportagem? O que a gente faz isso? O primeiro objetivo dela é registrar. Ela registra da mesma forma que a reportagem um momento histórico ou uma narrativa, tá? Isso fica a critério de quem está criando a fotoreportagem. Tá, como é que eu faço isso? Como é o modo que eu constrói isso? Primeiro, elementos da narrativa. Sim, tem elementos da narrativa dentro da fotoreportagem. Eu posso ter, no caso aqui não tem, né, no quadro de Arley, mas eu tenho local, eu tenho um tempo histórico que esse quadro foi criado, porque eu tenho uns elementos que referem-se muito bem ao tempo ali do final do século XIX. Eu tenho um quarto mostrando, eu tenho a descrição de um quarto, então se eu tenho um cenário muito vívido, com um tempo muito certo, não tem um personagem aqui, mas algumas fotos de reportagens vão ter personagens. Ah, mas professor, são pessoas que estão ali. Mas a forma, a perspectiva que foi criada sobre a lente da câmera transforma aquela pessoa num personagem daquela narrativa que está sendo criada. Então, a fotoreportagem também é uma narrativa. Próximo, paleta de cores. É muito importante nós termos consciência disso. Dependendo de como a foto for tirada, o fotógrafo vai olhar um pouco mais para as sombras, sombrear um pouco mais, jogar para o preto e branco para criar um efeito. E a gente tem muito definido uma paleta de cor quente, uma paleta de cor fria. A cor quente ela é mais vibrante, ela traz muito aquela questão da vivacidade, da alegria, e a cor fria, as cores frias, elas trazem aquela calma, tranquilidade. Um exemplo muito fácil de entender isso é a cor vermelha. A cor vermelha é muito vibrante, vermelho, laranja, eles são muito vibrantes. E como elas são vibrantes, elas abrem o apetite. Então aquela marca de rede de fast food que você lembrou aí agora, eu uso vermelho justamente para isso, porque quando chega perto da loja dela, vai abrir o teu apetite e você vai querer comer. Outro exemplo, para quem viu o filme do Aladdin, o desenho lá da década de 90, a gente tem essa questão também. Sempre que um personagem neutro se apresenta para nós, os desenhistas, as pessoas que criaram o desenho, colocam um amarelo. Então o amarelo é como se fosse neutro. Sempre que um vilão, um personagem com malícia ou com maldade se aproxima da tela, aparece na tela, ele está em vermelho. E sempre que o cenário vai mostrar um lugar tranquilo, calmo, ou personagens bons, ele coloca uma paleta de cor voltada para o azul. Essa questão também é saber usar a cor quente e a cor fria, porque o frio, nesse caso do Aladdin, mostra pra gente calma, tranquilidade, bondade, enquanto o vermelho mostra malícia, tensão, preocupação, tá? Então, a apostila na página 372 ou 373, se não me engano, apresenta 372, apresenta uma paleta de cores para vocês terem uma ideia melhor de como funciona as cores dentro dessa questão de quente e frio. O próximo aqui é perspectiva. O que é perspectiva? Desculpa, fala. Tem duas formas de abordar a perspectiva. Essa questão de a gente conseguir olhar a terceira dimensão, a gente olhar o fundo e aí, em direção ao ponto, ou pode questão da parte da subjetividade, onde o autor, um personagem, vai mostrar a tela pra gente a partir da perspectiva dele, do ponto de vista dele. Eu vou pegar um exemplo aqui, voltando um pouco para um quarto de Arley. Aqui a gente tem a perspectiva. Tá vendo que essa linha aqui e essa linha aqui, elas não são paralelas, elas estão em direção a como se tivesse um ponto bem aqui no meio. Isso é perspectiva no ponto de vista da imagem, tá bom? É meio complicado, mas a professora de vocês de
de arte vai trabalhar melhor com essa questão da perspectiva. O próximo é imparcialidade. Como assim? Por que eu coloquei um ponto de interrogação? Porque um texto jornalístico ele tende para ser imparcial, ou seja, as pessoas, os jornalistas que vão criar esse texto, eles não podem deixar à mostra o ponto de vista deles, não pode mostrar o ponto de vista deles. Só que a fotoreportagem, a reportagem em si, ela tende um pouco a ser parciais porque vai mostrar o ponto de vista de quem está criando. Então, se um repórter vai criar uma montagem de fotos, uma fotoreportagem de algo que ele vivenciou, está sendo parcial, tem uma parcialidade. Então, assim, não é totalmente imparcial como jornalismo, beleza? Existe uma linguagem? Sim, existe uma linguagem e a linguagem vai ficar muito em questão do que está sendo mostrado e como vai ser, como a pessoa vai te passar essa informação, como essa linguagem é criada. Alguns textos fotojornalísticos, de fotoreportagem, eles trazem uma linguagem híbrida, uma linguagem mista, texto verbal e não verbal, mas geralmente não traz essa questão muito do verbal não, então fica muito pela questão nossa da construção da sequência de fotos. Então, como é que é essa linguagem? De acordo com a sequência das imagens que são colocadas ali, você vai entendendo o que está acontecendo e qual é o tema da fotoreportagem, tá? O público-alvo da fotoreportagem depende muito de quem vai ser criado. Assim, o último quadro do quarto de Arles de Van Gogh foi feito para a mãe dele, então ele vai colocar coisa ali que só a mãe dele vai entender. Então o público depende muito. A linguagem, como eu já abordei, eu não vou passar muito rapidamente aqui, tá? Caso haja um texto verbal, caso haja necessidade de colocar também uma legenda nas fotos, nas fotografias, ela será feita na variedade padrão, tá? O sempre mais próximo do dialeto padrão possível. E aí foi o que eu acabei de falar da questão da linguagem mista. Bem, sétimo ano, esse capítulo é bem curtinho, ele é bem tranquilo, ele se aprofunda nos próximos 2 capítulos. Não deixe de fazer os deveres. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que a gente vai conversando, tá? Um abraço.